primeiro passo, então, vai ser identificar se os dados estão corretos antes da gente começar a elaborar o layout do mapa. Aqui eu tenho uma área que está classificada como parte agricultura e parte queimada, porém está sobreposta também pela classe mata nativa. Para arrumar isso, nós vamos ter que pôr o vetor em edição. E aí nós vamos fazer um buraco na classe de mata nativa, que aqui é chamado de anel. O anel tem que estar no formato exato da área que já está classificada. É importante usar a ferramenta de aderência, lembrando que essa ferramenta de incluir anel é uma ferramenta de digitalização avançada. Se o polígono apresentar muitos vértices, vocês podem ativar o traçado automático apertando a tecla T para facilitar. Finalize com o botão direito do mouse. Após esse ajuste, eu precisei incluir algumas áreas e fazer novos anéis, como vocês podem ver aí. Agora é hora de vocês organizarem a simbologia. Para modificar a cor e as linhas dos vetores, é só dar um duplo clique em cima do arquivo vetor que vocês querem mudar. Aqui vocês vão reparar que o meu vetor cobertura já está categorizado de acordo com a coluna classe da minha tabela de atributos. Então, para cada classe, eu defini uma cor, clicando em cima do símbolo, e defini também o traço que eu deixei transparente, para que o contorno do polígono não ficasse evidente. Não é necessário preencher apenas com cores sólidas, você também pode preencher com cores graduadas ou padrões já existentes, e também pode criar novos padrões. Para essa classe de área degradada, eu resolvi utilizar um padrão existente e modifiquei apenas as cores dele. Verifiquei aqui se as dimensões da padronagem estavam boas e segui escolhendo as outras cores para os demais símbolos. Não é preciso abrir as propriedades para você acessar a caixa de diálogo de símbolos. Você pode dar apenas 2 cliques em cima do símbolo do elemento que você quer modificar. Para a linha que representa as estradas e as vias, resolvi escolher um tracejado, preto mesmo. Aqui eu percebi que os polígonos de algumas classes do meu vetor cobertura estavam com um contorno evidente, então eu retornei na simbologia deles para deixar o traço transparente.
Para a representação dos rios, eu só modifiquei a espessura da linha, a cor já estava ok. E para o vetor estrutura, eu escolhi um símbolo pontual. Lembrando que no meu vetor estrutura, eu apenas encontrei uma única classe, que foi a de pontes. Se houvesse mais de uma classe, eu teria que categorizar ele para que eu pudesse representar com símbolos diferentes. Pelo mesmo motivo de eu ter apenas a classe ponte dentro do meu vetor estrutura, eu alterei o nome da camada para ponte. Resolvi alterar o traço do meu vetor limite também para branco. Agora sim daremos início ao nosso compositor de mapas. Então precisamos clicar no botão de Novo Compositor de Mapas e em seguida dar um nome para esse projeto de mapa, para esse compositor. Então, antes da gente incluir os elementos na folha do mapa, a gente vai definir o tamanho da folha, a orientação e a dimensão das margens. Clique com o botão direito sobre a folha em branco para abrir as propriedades da página. Nas propriedades, você pode escolher o tamanho da folha, que eu escolhi A2, a orientação que eu deixei como paisagem. Após você fazer a modificação no tamanho da folha ou orientação, aperte o botão da lupa para que você possa ver a página toda. Com a folha ainda em branco, é importante a gente definir o tamanho das margens. Para a gente poder definir o tamanho das margens, podemos utilizar as linhas guias. Para definir a largura das margens, vou usar as normas ABNT para desenho técnico. Não é necessário utilizar essas normas, mas vou me apoiar nelas. Na NBR 168, nós podemos encontrar o tamanho das folhas, como por exemplo a dimensão da A2, que foi a que eu utilizei. Também podemos encontrar a dimensão da legenda, mas no nosso caso, que estamos fazendo um mapa, esse nome legenda não significa aonde a gente vai pôr os símbolos, e sim a parte onde vem as informações de quem criou o mapa. Mais para baixo encontramos o espaçamento das margens à esquerda e à direita. As margens de cima e de baixo seguem a mesma dimensão da margem à direita. Voltando na nossa folha de mapa, então nós vamos criar duas guias. Primeiro, uma guia horizontal de 7 mm, que vai ser o topo, e uma guia vertical de 25 mm, que vai ser a esquerda. Agora, para criar as guias da direita e de baixo, nós vamos ter que subtrair do tamanho da página a dimensão da margem que a gente quer. Como eu não lembrava as dimensões de cor, eu voltei nas propriedades da página para verificar o tamanho da largura e da altura. Voltando então às minhas guias, vou criar uma guia vertical. Lembrando que a largura é de 594 mm e eu quero uma margem de 7 mm. Então eu tenho que pôr uma dimensão dessa guia de 594 menos 7 mm, que dá o valor de 587. Da mesma forma, para posicionar a guia de baixo, é preciso pegar a dimensão da altura, que é 420, tirar 7 mm de margem, que dá então a posição de 413 mm. Agora vou criar mais uma guia vertical para definir a dimensão do selo, que é onde vai as informações de quem criou o mapa. Na mesma norma ABNT que vimos antes, essa informação está escrita como dimensão da legenda, que é 178 mm, para a folha 2. No geral, a posição do selo ele fica abaixo e à direita. Então, para definir a posição da minha guia, vou pegar a dimensão da largura da folha e tirar 178 mm. A posição da minha guia, então, vai receber o valor de 416 mm. Até agora eu só criei linhas guias.
Então, para criar minha margem, eu vou pegar a ferramenta de adicionar forma e vou adicionar um retângulo utilizando as guias de cima, de baixo, da esquerda e da direita para posicionar o meu retângulo corretamente. Uma coisa que gosto de fazer nos elementos do mapa que eu estou incluindo é modificar o nome dos elementos para eu saber direito no que eles correspondem. Neste caso, meu retângulo irá chamar borda da folha. Agora vou alterar a espessura da minha linha, do meu traço do retângulo e deixar ele transparente por dentro. A espessura da minha linha vai ser de 0,7 mm, conforme está na norma ABNT. Outra dica que dou é sempre depois que você terminar de formatar um elemento, você travar no cadeado para que ele não seja movido do lugar nem editado. Agora nós vamos adicionar o mapa principal à nossa página. Então, clique no botão Adicionar mapa e abra um retângulo ou um quadrado na área definida para ele. Nesse meu layout, esse mapa principal ele vai preencher a dimensão à esquerda da linha guia do selo. Esse elemento de mapa, quando você adiciona ele ao layout, ele puxa aquilo que está aparente no seu QGIS. Como lá no começo do meu projeto, eu defini uma área de atuação quadrada para fazer a vetorização, então eu vou definir esse mapa também com dimensões quadradas. Nesse caso, a largura e a altura terá valor de 360 mm. Com a ferramenta Mover o conteúdo do item, eu posso ainda ajustar o meu elemento dentro dessa área quadrada e aproximar ou afastar usando o scroll do mouse. Quero retirar a imagem Landsat do fundo, então eu preciso voltar ao QGIS e desabilitar a visão dessa imagem. Ao voltar para o compositor de mapa, basta você dar um refresh ou um zoom na página que ele já vai modificar a aparência do mapa conforme foi deixado no QGIS. Agora vamos modificar a escala do mapa para que fique um valor arredondado. Lembrando que se você colocar um valor menor ali no fator de escala, o seu mapa vai afastar, e se você colocar um valor maior, o seu mapa vai aproximar. Depois de testar alguns valores na escala, cheguei à conclusão que a melhor escala para esse mapa seria de 1 para 90.000. Algo que pode ser útil também para você ajustar os elementos na página é você utilizar a grade de pontos. Uma vez habilitada a grade de pontos no menu Visão, você também tem que habilitar para que os itens sejam atraídos pela grade. Este recurso pode facilitar o posicionamento dos elementos na página. É importante informar que o sistema de referência e coordenadas do mapa 1 seja utilizado o mesmo do projeto. Para garantir que nenhum símbolo dentro do mapa vai ser alterado, vamos travar camada e travar estilo para camada. Agora vamos descer um pouco ali nas opções de propriedades e adicionar uma nova grade. O sistema de referência e coordenada deve ser o mesmo do projeto e vamos utilizar a unidade do mapa. O intervalo x e y vai depender da escala. Esse intervalo é a distância entre as linhas em x e em y da grade. No meu caso, eu vou utilizar essa distância como sendo de 10.000 metros. Nós podemos definir também como queremos nossa grade, se queremos ela como linha sólida, como cruz, como marcadores. Para o meu gosto, eu prefiro a linha sólida nesse caso. Descendo um pouco mais, ainda nas propriedades da grade, nós vamos definir a moldura. A moldura pode ser no estilo zebra, em que você pode definir as cores, mas o padrão é preto e branco. Pode utilizar o estilo linhas interiores e exteriores, dentre outros estilos. No meu caso, eu vou deixar no estilo zebra mesmo. Outros elementos, tem vários que podem ser modificados aí em relação à moldura, é a espessura ou o tamanho da moldura
e a distância da moldura em relação à margem, dentre outras informações que você pode verificar ali nas propriedades. Descendo um pouco mais ali nas propriedades da grade, nós vamos clicar em desenhar coordenadas. Como meu projeto está referenciado a um sistema de coordenadas e projeção, assim que eu peço para desenhar as coordenadas, ele já puxa as coordenadas referentes às linhas das grades que eu incluí. Nesse caso, as coordenadas se apresentarão plano retangulares, estarão em metros, pois o sistema de coordenadas utilizado é o UTM. Como podemos verificar, elas estão variando de 10.000 em 10.000 metros, conforme a gente definiu para a distância de x e y da grade. Nós podemos alterar algumas definições das coordenadas, como por exemplo, se você quer mostrar apenas o x ou y, ou longitude e latitude, ou quer mostrar tudo, ou não quer mostrar nada, se quer que as coordenadas fiquem dentro ou fora do quadro e qual a posição dessas coordenadas. Esses elementos vão ser definidos para as coordenadas que estão à esquerda, à direita, no topo e na base. Por exemplo, as coordenadas que estão à esquerda, eu dou preferência sempre para que fiquem do lado de fora, como as demais coordenadas, e que fiquem na posição vertical ascendente. Já para a direita, eu vou deixar ela na posição vertical descendente e também para fora do quadro. O topo e a base vou deixar como está. Outra definição que gosto de alterar um pouco é a distância da coordenada em relação à moldura, vou deixar uns 2 milímetros, e também a precisão, que são a quantidade de dígito depois da vírgula. Como não está aparecendo nenhum número nas casas decimais, então eu vou deixar sem vírgula, deixando a precisão 0. As definições da minha grade está pronta, então vou sair das propriedades da grade, retornando para as propriedades do mapa. O início do meu layout de mapa já foi feito. Vou dar continuidade na parte 2 desse vídeo, onde vamos ver como colocar título, legenda, tabela, mapas secundários, escala gráfica, escala numérica, indicação de norte e o selo.